Boa noite para todo mundo. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma live sobre lipedema. Vou esperar entregar um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou me apresentando, porque depois quem assistir essa live gravada já vai saber, tá bom? Meu nome é Gabriela, eu tenho uma página no Instagram que fala sobre lipedema, que divulga orientação, já tem um tempo. E agora, em abril, a gente inaugurou a ONG, Movimento Lipedema, a qual eu sou presidente. E aqui na página a gente traz algumas pessoas para explicar para a gente o que é lipedema, o que é importante para quem me pausaram aqui. Estou esperando todo mundo entrar. E hoje eu convidei duas médicas, a doutora Lívia, que é dermatologista da clínica Adriana Vilarinho, e a doutora Lohane, que é cirurgiã vascular. E elas vão vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre o que é lipedema. E por que é tão importante que a gente que tem lipedema ou que trate alguém que tenha lipedema entenda sobre inflamação. Boa noite! Já tá entrando gente aqui, boa noite. Eu vou chamar as meninas aqui, tá bom? A doutora Lohane, convidar. Deixa eu ver, o celular tá me boicotando aqui. Pronto, convidei. Lívia, vê se você... Oi, Lívia! Olá de volta! Tudo bem? Deu E tempo aí? aí? Correria, correria. Correria sempre, mas sempre disponível para ajudar o lipedema, né? Ai, que bom, feliz. E ela, E Rony, será que ela vai conseguir entrar? Eu coloquei ela aqui, ó, convidei. Ela tá pelo computador, ela disse que ia tentar entrar, se não der certo, ela ia pro celular, né? é, Vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, gente, vamos entregando aqui o aviãozinho, avisando todo mundo que tem live. uma das primeiras lives da ONG, né? A gente começou semana passada a live com duas mamães, né? A gente trouxe o tema mamãe aqui, porque é Sim. bem importante para quem tem lipedema entender esse universo, né? E agora vocês, para explicar para a gente o que que é lipedema, o que que é inflamação. E eu Tem... acho legal, Gabi, contar por que a gente criou a ONG, né? Isso. Então eu acho que essa vontade de levar informação, de levar tratamento para quem não tem condição de tratar, porque a gente sabe que ainda o tratamento ainda é caro, né? Então É. a gente quer cada vez mais disseminar conhecimento e acesso à informação, ao tratamento, e a gente, né, tá nesse movimento com esse objetivo, né? Eu acho isso bem Porque legal. assim, como página no Instagram, o máximo que a gente conseguiria era fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Trazer, a gente traz informação, já ajuda muito a pessoa até desconfiar que ela tem lipedema, ver que existem outros casos. Mas aí a criação da ONG, que é essa ONG aqui que vocês estão assistindo a live, foi justamente para a gente tentar buscar tratamento para essas mulheres. Porque aí a gente consegue atingir de uma forma mais sólida, sabe? E a gente tá nascendo, né? A gente tá A gente engatinhando, tá saindo do chão, assim, mas vai dar muito certo. Vai dar muito vai certo. dar, e a gente vai ajudar muita gente, se Deus quiser. E vai ser uma teia, né, de ajuda. Porque cada Isso, vez mais pessoas vão se unir para ajudar. Isso é isso. bem legal. E Agora, assim, a nossa outra participante, não sei, acho que está. cadê a Lohane? Será que ela tá perdida? Deixa eu Vamos ver ver aqui. aqui. Bom, eu tô aceitando. Aqui, ó, aceitar. Eu acho que agora ela vai entrar. Apareceu pra mim aqui aceitar. Deu certo. Oi, meninas! Tudo bom? Estão Tudo me bem. A ouvindo Lívia deu bem? uma travada. Deu. Agora deu, mas eu tive que entrar pelo celular mesmo, então não deu certo o computador,
Então, mas estamos juntas. Não dá certo? Quem sabe Não, não fazer deu ao vivo. certo. Eu não sei, eu nunca consegui entrar pelo computador, então, assim, eu nunca tentei também, né? Sim. Ó, gente, a live hoje é uma live mais curta, é uma live mais para informação, para a gente pegar esse conteúdo aqui e dar uma replicada nele. Porque que acontece? Tem muita gente chegando agora na internet, descobrindo agora, 2022, que tem lipedema. E aí ela chega nas páginas que já estão aí, a minha, por exemplo, desde 2019, e aí dá uma perdida geral ali, né? Porque eu já passei por cirurgia, já passei por tratamento, e aí a pessoa que chega fala, meu, e agora, como que é? Por onde que eu começo? Então, o que que eu esperava de vocês? Primeiro, eu quero que vocês se apresentem, né? Para as pessoas conhecerem quem são Lívia e quem é a Lohane. E depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é lipedema? Tá bom? Sim. Bom, vou começar. Eu sou médica dermatologista, Lívia, e desde que eu descobri que eu mesma tenho lipedema, esse assunto virou uma prioridade na minha vida. Então, eu comecei a estudar muito e me dedicar a entender melhor essa doença para poder ajudar outras pessoas que também tenham. E eu coloquei a Lohane nessa, porque a gente é amiga desde a época da escola e ela, como cirurgiã, ninguém melhor como uma cirurgiã vascular para estar junto comigo nessa, né? E a Lohane aceitou assim, Foi, Sim, na ela me verdade, passou. então, já que ele eu sou cirurgiã vascular aqui em São Paulo. Eu sempre me interessei por cirurgia vascular desde a época da faculdade. E sou amiga da Lívia há muitos anos e sempre vi essa luta dela de médico em médico, sem descobrir exatamente o que ela tinha. E eu via também algumas pacientes nesse mesmo, às vezes, que é muito comum procurar logo o cirurgião vascular. E às vezes você não via uma doença vascular que justificasse a dor daquela paciente, que é o caso da Lívia. Então, assim, ela não tem uma doença vascular, não tem varizes calibrosas, não tem nada que justifique realmente essa dor que ela sentia, esse aumento de volume na perna que não era linfedema, né? Que não é o linfedema, que é diferente. Então, tudo isso, então a gente precisa. Quando ela me ligou, na verdade, bem desesperada, a primeira vez quando ela descobriu, ai meu Deus, eu tenho lipedema, eu não vou, vai ser para sempre assim, desse jeito, socorro. Aí eu também me interessei, comecei a estudar um pouco mais e tentar conscientizar um pouco também os meus colegas a estudarem, a conhecerem a doença, para poder dar esse diagnóstico com mais frequência para os pacientes. nossa, emociona. Porque, E, nossa, é e verdade. tem muita resistência, né, a isso ainda, mas a gente vai mudando aos pouquinhos. Aí você quer, Tem. começa, amiga, contando do que é, né? O que é É, isso? então, O vamos que que é lá. Então, o lipedema? que é o lipedema, né? Lipedema é uma doença do tecido adiposo, na verdade, que é um tecido frouxo que fica ali, um tecido conectivo, que faz conexão entre os sistemas do nosso corpo. E essa doença, ela se caracteriza principalmente pela desproporção, né? Então, você nota que o paciente ele tem um acúmulo de gordura em algumas determinadas regiões, né? Principalmente nos membros inferiores, mas também pode acometer os braços, vai poupar os pés. E essa gordura é uma gordura diferente, é uma gordura inflamada, que tem muita dor, né? Tem aquela característica de ter aqueles nódulos subcutâneos, que nisso a Lívia vai falar melhor do diagnóstico. E tem muita relação com algumas alterações hormonais. Comete mais mulheres, infelizmente. As mulheres são é o grupo, né? Não que homens geralmente, quando são afetados, têm algum distúrbio hepático, alguma coisa do tipo, que vai ter uma alteração principalmente hormonal. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas a gente sabe que provavelmente o estrogênio tem um fator aí, um fator desencadeante principal. Então, assim, na puberdade, quando a mulher engravida, na menopausa, quando ela faz algumas cirurgias, como esterectomia, que é tirada do útero, tirada do ovário, tem algumas, pode ser que tenha o gatilho para o desenvolvimento desse lipedema. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, essa gordura diferente, essa gordura inflamada, desproporcional, né, que aí vai ter várias outras coisas juntos que a gente vai comentando aí no decorrer dessa live.
Eu acho que assim, se a gente pesquisa em artigos, a maioria dos artigos descreve o lipedema como uma doença dolorosa do tecido adiposo, né? Mas só fazendo um parênteses que nem sempre a dor está presente, mas 80% das mulheres que, né, nos trabalhos, se tivessem que descrever se tem dor ou não, diriam que sim, e acima de 5 numa escala de 0 a 10. Então, Não. é uma. Muitas mulheres relatam que não achavam que tinham dor. E aí, ao fazer o tratamento, percebia Descobriram que que tinha, né? realmente tinha. Porque essa E eu dor, acho ela pode ser. Ela pode variar, né? De acordo com a pessoa, ela pode ser uma dor mais em queimação, pode ser um peso, pode ser formigamento, então varia, né? E o mecanismo dessa dor ainda não está completamente esclarecido. A gente ainda não tem certeza do porquê que causa a dor exatamente. A gente tem umas pistas, mas não está totalmente esclarecido. E para fazer o diagnóstico, existem algumas coisas que a gente leva em consideração, mas é importante lembrar que tem paciente que é mais complicado de fazer o diagnóstico. Então, paciente com obesidade, que é uma outra doença que costuma confundir e que vem bastante associada, pode ser mais difícil de fazer o diagnóstico, porque a paciente com obesidade, ela também tem inflamação, né? Então, a celulite, que 90% das mulheres têm, também tem a ver com inflamação. Então, às vezes, pode ser complicado fazer esse diagnóstico. Pacientes magras no estágio muito inicial também pode ser difícil de fazer, mas, de uma maneira geral, a gente tem que ouvir a paciente. Então, a gente tem que ouvir, perguntar sobre o histórico familiar, tem alguém na família que tem a perna mais grossa, você sente dor, você fica mais inchada, retém mais líquido, tem dificuldade de perder volume nas pernas, você emagrece. Então, a história da paciente vai ajudar nesse diagnóstico. Nem sempre é tão simples quanto olhar ou fazer um exame, né? Então, você tem que fazer uma anamnese bem feita, além do exame físico, né? Então, a anamnese, o que é, para quem não sabe? É a história que o médico pergunta para você. Então, ele vai investigar doenças que você tem, remédios que você toma, a história da sua família, como que começou o seu quadro atual, né? E realmente fazer uma anamnese detalhada vai fazer toda a diferença no diagnóstico. Em relação a, por exemplo... Pode perguntar. Outra dúvida que as pessoas perguntam é se eu estou num estágio avançado ou se eu estou num estágio inicial, o Isso, tratamento. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, as pessoas acham que o estágio tem a ver com volume, e não tem a ver com volume. Você pode ter uma perna bem grossa e estar num estágio inicial, porque o que vai definir essa gravidade, na verdade, é o grau de inflamação, né? E não, você pode ter uma pessoa magra com a perna mais grossa, mas que não é tão volumosa, mas que está cheia de fibrose e já está num estágio muito avançado e que Ela já incha inflamou mais e tudo. várias vezes, né? Quanto mais Exatamente. inflama, Eu gosto sempre de bater nessa tecla da classificação da inflamação, né? Porque assim, no estágio 1, a pele é lisa, a pele não tem tanta alteração, mas se você palpar, você sente bolinhas. Então você palpa, parece que tem umas pérolazinhas, umas ervilhas, você sente que tem uma coisa embaixo, não é um tecido totalmente liso. E aí, conforme a doença vai evoluindo, você começa a ver essas alterações refletirem na pele. Então, você começa a ver a pele irregular, os nódulos vão aumentando. A microangiopatia, que eu acho que a Lohane pode falar melhor que eu, né? As pacientes com lipedema, elas têm os vasos mais frágeis. Quer explicar o que é essa microangiopatia? Na verdade, pelo próprio processo inflamatório, como reação a esse processo inflamatório e esse acúmulo de líquido que acumula em decorrência de toda essa inflamação, por isso que nosso tema é tão importante, que é combater essa inflamação. Isso vai gerando o quê? Vai dificultando chegar oxigênio nos tecidos. Essa inflamação vai provocando uma hipóxia, que a gente chama que é a falta de oxigênio.
E essa falta de oxigênio vai causar a morte celular daquelas áreas e a regeneração, e isso num grau, como a Lívia falou, que vai avançando, vai provocando essa fibrose, que é uma fase cicatriz, né? final, é uma cicatriz, exatamente. Então, assim, quanto mais inflamação aquela paciente tiver, mais cicatriz ela vai ter. Então, mais pior vai ficar esse aspecto de tudo, né, da pele. E aí, também, falando em microangiopatia, e o que acontece? Quando eu tenho essa inflamação, uma resposta natural que a gente tem é tentar aumentar o número de vasos sanguíneos também pequenininhos, bem pequenininhos, né? Por isso que a gente fala de microangiopatia, para tentar levar mais oxigênio. E isso provoca também fragilidade capilar, às vezes aparecimento de vasinhos que a gente acaba vendo, que é o que a gente acaba vendo. Mas às vezes a gente não vê também, é o que fica lá dentro que é o problema, que é o que vai Às vezes a gente consegue enxergar pela pele e às vezes essa formação Não. desses microvasos é lá dentro. E É. isso leva, que nem a Lohane falou, da fragilidade capilar, dos outros itens que são que entram nos critérios diagnósticos, que são os roxinhos que não sabe de onde vem. Então, tudo fica roxa, né? Então fica com a perna, mas eu não me bati, eu não lembro de ter batido. E fica cheio de roxo, Se né? você pensar, o roxo é uma consequência da inflamação, né? Sim, Durante, Num, tá num grau, inflamado sim. durante um sim. tempo, e o organismo ele tenta, igual a Luane falou, combater essa hipóxia, né? Ele tenta, vamos jogar, vamos, como que fala? Vamos nutrir aquela região, né? Só De que alguma forma, vamos fazer novos vasinhos, só que isso é feito de uma maneira rápida, desordenada, que acaba também causando algum grau de prejuízo. Não consegue nem fornecer o oxigênio que aquela célula já precisava, como acaba causando prejuízo, que são justamente esses roxos, que acabam sendo dolorosos também. E é também o incômodo estético, que é quando a gente vê os microvasinhos que aparecem mais superficiais, né? Quando a gente fala. Eu tenho pra caramba, inclusive. Não sei Chato se você tem, Gabi, mas eu tenho muito, né? A Laine sabe. Então, assim, eu acho que só para bater mais na tecla, né, e deixar mais organizado, continuando com a explicação da inflamação, da característica física, quando a gente vê no exame físico, né? Então eu falei, aí no estágio 2 vai tendo, você consegue perceber mais essa fibrose, fica mais evidente, os nódulos ficam maiores. E com a evolução, você pode ter até. Chega uma hora que. E tudo tão. Que a gordura não tem mais sustentação e forma, então, como se fosse uma gordura molenguinha, assim, não tem suporte mais. a Então, pele não suporta, né? fica uns saquinhos de gordura, assim, molenga. Se você apertar assim, você vê. E, consequentemente, imagina só, você tem um tecido que é a gordura, né? O tecido adiposo, a gordura. O que é a gordura? É a célula de gordura, são as bolinhas amarelas que a gente já viu por aí, né? Uhum. Tem célula de defesa, tem célula que produz colágeno, tem a matriz extracelular, que é como se fosse a piscina onde tudo fica boiando ali, bebido naquilo. E o que acontece é que existe um sistema, a Lohane pode explicar isso melhor, existe um sistema, quando o nosso corpo leva sangue para o resto do nosso corpo, esse sangue oxigena os tecidos e ele precisa voltar para ir para o pulmão e ser oxigenado novamente. E nesse sistema, o sistema linfático vai fazer esse retorno, só que acaba ficando líquido lá no caminho. E nas pacientes do lipedema isso acontece com mais frequência, fica mais encharcada. Essa retenção de líquido acontece muito mais do que nas pessoas que não têm o lipedema, né? E aí é o que a Lohane falou, o oxigênio não consegue penetrar nesse tecido, fica tudo como se fosse esmagado. Então, assim, os linfáticos ficam esmagados, tudo fica esmagado, ele não tem espaço. Por isso que muita paciente sente essa sensação de que a perna vai explodir, porque vai mesmo. Porque tem tanta. Se você olhar a pele tá esticada, né? Tá E aí umas esticada. pessoas falam, nossa, Gabi, eu fiz drenagem, parece que eu tô pior do que antes. Eu falei, não, é que você não tá mais inchada. E aí você sabe que abaixou o inchaço,
você vai ter as Exato! imperfeições nos nódulos, né? Então, aquela, Isso! aquela impressão que tá pior, né? E não tá. Até porque a celulite, existem dois tipos de celulite, assim, falando de uma maneira bem grosseira. Tem a É, celulite que é da retração, da fibrose, né? Que quem tem celulite também tem um processo inflamatório ali. Então, essa repuxada que eu falo que é o captonê da celulite, acontece ali pela fibrose. E tem aquela celulite que é mais da flacidez, né, da pele. E quem tem lipedema tem mais flacidez na pele, tem. né? A gente Infelizmente sabe tem. disso. Só para pontuar mais especificamente, tratando agora que a Lívia acabou entrando um pouquinho na minha parte Fala aí que você, dos meus que ela... sistemas, e deu uma bagunçada dos meus sistemas, então deixa eu dar Bom, uma explica aí se organizada. eu falei alguma bobeira. Não fala bobeira, não. Só vou organizar direitinho para o pessoal entender, porque todo mundo adora falar assim, quer ver a loucura do cirurgião vascular, o paciente chegar, doutor, eu tenho um problema vascular. E a gente fala, legal, pode ter um monte de coisa aí. Então, ó, como a Lívia falou, tem o sistema arterial, que é o que leva o sangue cheio de oxigênio até lá a pontinha do dedo do pé. Tem o sistema venoso, que é quem traz as veias, vão fazer o retorno venoso, que vai trazer esse sangue de volta sem oxigênio para ser oxigenado por pulmão. E no intermeio desses dois, eu tenho o linfático, que vai recolher o que extravasa nessa matriz extracelular que a Lívia falou. Então, nessa matriz vai ter um monte de coisa, inclusive os micro-organismos que a gente é submetido, sujeito todos os dias. Então, junto disso, da própria parede da veia, extravasa um pouquinho de líquido também, que esse linfático vai, chupar esse líquido todo para tentar jogar de volta dentro do sistema de circulação. O que acontece no paciente que tá que tem essa tendência aí de ter essa gordura inflamada, de ter essas necroses de adipócitos, tudo isso, como a Lívia falou, vai deixar tudo imprensado e não vai, o início não consegue, o linfático não consegue recolher esse líquido que está ali. Ele não consegue recolher tudo e aquele líquido vai ficando ali. E quanto mais ele vai ficando ali, mais processo inflamatório, porque aí todas as células continuam ali, que a função era elas voltarem para dentro do linfático para ele jogar de volta de dentro para dentro das veias. E é isso que não acontece. Então, nesses primeiros estágios, o paciente ele não é que o linfático dele não funciona, isso a gente até brigou, a gente nem ia falar muito disso, mas eu vou falar. Não é que o linfático, que eu sou teimosa, não é que o linfático dele não funciona. Funciona, só que ele não está conseguindo dar conta do que ele tem que fazer, entendeu? Então, por isso que esses pacientes, ela não tem, nos primeiros estágios, ela não tem doença linfática, mas o linfático não está conseguindo fazer o que ele tem que fazer. Que ele É por deveria. isso que ele deveria. Por isso que a drenagem linfática ajuda, porque vai tentar através de massagens, de treinamentos de respiração, tentar fazer esse linfático até como se fosse assim, malhar um pouco mais do que ele deveria, trabalhar ele um pouco mais para ver, em vez ele assim, ele tá funcionando ali, mas não tá dando conta. Então vamos tentar ver se a gente melhora ele mais ainda para ver se ele consegue ajudar nisso daí, entendeu? Nesse inchaço. E é um ciclo vicioso, né? Eu É um gostei ciclo dessa vicioso. palavra que a Lohane falou. Nós, com lipedema, precisamos malhar o sistema linfático. Nós, a Vega falou nós, ela nem tem, já se incluiu ali. Ela já colocou ela lá. Gente, eu não sei. Nossa, ela já comprou malhar o tanto sistema a causa linfático. que ela já tá nós, entendeu? Vamos lá. Eu já me compadeço, já me compartilho, já me comovo, então eu acabo. Já tá ali, Eu tô me apropriando já. aí, mas assim, eu vou falar que eu admiro vocês e assim, eu respeito muito a doença de vocês e eu me coloco assim no lugar de ter, que eu sei toda a dificuldade. Então, por isso que eu me uso a palavra mas eu não tenho, meninas, mas eu entendo porque eu acompanho de perto. Ah, que linda! Meninas, outro ponto aqui o que acontece? O lipedema, querendo ou não, afeta a nossa estética, né, gente? Porque quer queira, quer não, é uma doença que todo mundo enxerga, né? Não dá nem para você disfarçar que não tem. As pessoas veem e à medida que elas aprendem o que é lipedema, ela já te dá o diagnóstico, né? Eu até falei que no começo, eu até falava para as pessoas, hoje em dia eu não falo, porque pode ocorrer assim o seguinte: eu sei que eu tenho lipedema, para de falar, todo mundo fala isso para mim, quando me encontra, eu já não aguento mais. Então, assim, o lipedema
é ver, né? E tem algum procedimento que a gente tem que evitar? O que que a gente tem que evitar quando a gente vai pensar em tratar o lipedema? Inflamação? Seria um ponto? Sim, eu acho que o mais importante é deixar claro que o tratamento exige muitas coisas. Então, tem essa parte de descomprimir esse líquido que está represado e tem a parte da gente ajudar, por exemplo, com a dieta. Só que a dieta, gente, não adianta você achar que se você ficar com fome, você vai diminuir a ingesta calórica, você vai conseguir diminuir essa gordura. Essa gordura, ela não vai sair dali. Você consegue diminuir. Óbvio que tem gordura que é inflamada, tem a gordura do lipedema e tem a gordura que não é do lipedema. Essa vai responder. Mas o que acontece é que, por isso que é importante tratar a inflamação. A gente tem que tratar a inflamação antes de tudo, né? Não adianta a gente querer fazer, por exemplo, um procedimento para tratar a flacidez se a inflamação não estiver controlada. Existem poucos trabalhos de procedimentos estéticos direcionados para o lipedema. Existem poucos. Graças a Deus a gente está aumentando e tendo cada vez mais resultados satisfatórios. Mas a minha opinião antes de tudo, controla a inflamação. Como que vai controlar a inflamação? Uma boa nutricionista que tem ideia do que é uma dieta anti-inflamatória é fundamental. É assim, o primeiro de tudo, né? Para começar, o pontapé inicial, descomprimir esse líquido parado. Eu acho que a Lohane pode explicar como que faz para descomprimir isso. E tentar se manter ativa e manter o peso. Porque, assim, infelizmente, o lipedema não tem cura. Se a gente fizer a cirurgia, por exemplo, existe o tratamento cirúrgico do lipedema, que é tirar essa gordura. Quando você tira essa gordura, de certa forma, você dá uma aliviada em tudo que está imprensado, né? Então, você dá espaço para a coisa correr. Mas se você não continuar o tratamento, a inflamação vai voltar, né? A inflamação vai estar ali. Então, eu acho, até como dermatologista, eu acho muito interessante como a qualidade da pele melhora depois da cirurgia. Então, a menos que a pessoa tenha uma flacidez considerável, que vai cair ali e dar aspecto de mais irregularidade, quando você tira essa gordura do lugar em estágios mais iniciais, a pele fica lisa. Então, assim, eu assustei positivamente na minha panturrilha. Porque assim, era igual você falou, eu passava a mão, era bolinha para todo lado, assim. E aí, depois da cirurgia, minha pele foi retraindo e hoje em dia tem, mas olha, perto do que era, não tem nem comparação, assim. só que se a gente Como a não para o pele, estímulo de inflamar, essas bolinhas que ficaram aí, Vão crescer de novo. a gente não. Então, É difícil elas você vão conseguir fazer uma inflamar. cirurgia que tire todas as bolinhas, entendeu? Não tem jeito, gente, não tem É muito jeito. complicado. Não, até Num porque estágio muito inicial, até você consegue, mas imagina uma paciente que já está no estágio mais avançado, que tem um volume grande, que tem obesidade associada, você precisaria de quantas cirurgias para tirar tudo dali? Então você tem e outra, tratamento tirou o conservador. recheio, vai sobrar pele, tem toda uma história por trás, né? Então, a educação, educar para o lipedema. Eu falo para as meninas, a gente tem lipedema e tem que entender que a gente tem que viver como uma portadora de lipedema, não é Igual um assim, diabético. O diabético não faz o que quer. não Não come o faz. que então, quer. Então, vamos lá, meninas. Antes de se preocupar com qualquer coisa de qual é o grau do meu lipedema, isso era uma coisa que a Gabi queria que a gente falasse. Qual que é o grau do meu lipedema? Então, primeiro de tudo, é o mesmo que a gente fala para o paciente diabético, para o paciente hipertenso, para o paciente arteriopata, para todos os pacientes. Mudança de estilo de vida. Se você mudar, dizer que você vê que você precisa de uma dieta anti-inflamatória, como a Lívia falou, com a ajuda de uma nutricionista, exercício físico, tá? E aí o exercício físico a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa que vocês têm, ainda mais nos graus mais avançados, já é a frouxidão do ligamento, então tem que tomar cuidado para não ter lesão. Então, o ideal, é por isso que a gente fala que o tratamento acaba sendo um pouco caro
quem tem condições, quem tem como pagar por tudo isso, o ideal era fazer com uma personal trainer. Quem não tem, aí procurar aquelas aulas de Um academia educador mais físico. de... uma personal trainer, educador físico. Aquela... ou quem não tem essa possibilidade, porque infelizmente a realidade não é a realidade para a maioria das pessoas, aí procurar exercícios na água, que acabam protegendo um pouco mais as articulações e dá para fazer fortalecimento também na água. Exercícios de respiração, yoga, tudo isso acaba ajudando bastante. Alongamentos, né? Porque a gente precisa. E se eu poderia dar um conselho para qualquer pessoa que tem lipedema e até para quem tem varizes, para prevenir doenças vasculares, fortaleça a panturrilha, tá? Porque a panturrilha, ela ajuda no retorno venoso. Então, quando a gente está parado em pé, ou sentado, ou parado em pé, como eu estava falando, a gente não ajuda no retorno venoso. Então, esse sangue tem mais chance de ficar represado ali na panturrilha. Então, boa parte das feridas que tem na perna, de pacientes que têm outras doenças, e do paciente que tem inchaço, ele melhora se ele fortalecer a bomba da panturrilha. Então, que é justamente aí que entra a terapia de compressão. Quando nos pacientes, por exemplo, que tem só insuficiência venosa, por exemplo, a terapia de compressão vai fazer essa compressão na panturrilha para ajudar no retorno venoso e ajudar a empurrar esse líquido para dentro do sistema venoso e fazer ele voltar para onde deveria estar. Então, assim, daí a importância da terapia de compressão, porque aí a gente falou tanto do edema mantendo essa inflamação. Então, já que o edema é uma coisa que perpetua a inflamação, a gente tem que combater esse edema. E como que que combate esse edema? Com exercício, melhorando a circulação, de forma geral, não ganhando peso, porque o ganho de peso vai aumentar o inchaço também, e usando meias elásticas compressivas, tá? Então, a meia elástica compressiva vai ajudar nesse ponto de melhorar o inchaço da perna. Agora tem muita gente que não consegue comprar meia, né? Não consegue usar a meia, porque tem muita dobrinha e machuca, faz garrote, né? E o que dá para fazer nesses casos? Então, aí é mais... Assim, o que acontece? A dobrinha, que já são os casos mais... Quando a gente pensa em meia elástica, a gente não vê só a compressão. Tá? A gente tem a compressão, que é aquela 15-20, 20-30, 30-40, que fala em suave, média e alta compressão. Mas, além disso, a gente tem que pensar no tecido, na capacidade que o tecido tem de promover a contenção daquele tecido. Então, quanto mais dobrinha a paciente tiver, quanto mais avançado tiver o estágio do lipedema dela, por exemplo, se ela pegar uma meia mais fina, aquela meia mais fina não vai conter o inchaço e vai ter uma maior tendência de dobrar. Nesses casos, não tem muito jeito. Infelizmente, nesses casos, precisa usar aquela meia mais feia, mais grossa, que, felizmente, hoje em dia, tem se feito meias coloridas também, que aí dá uma amenizada. Tem a meia preta, que por mais que ela seja grossa, por ela ser preta, ela dá uma disfarçada e dá até para usar com saia, às vezes, não fica. Ainda mais agora no frio, né? O que ajuda mais. Então, por isso... conter mesmo. Conter mesmo. É força de contenção. E dá para mandar fazer... Dá para mandar fazer se não... Dá para fazer sobre medida. Algumas marcas você consegue fazer sobre medida, porque se a sua perna é muito grande, que não está dentro daquele padrão que é pré-fabricado pela marca, você, numa loja específica, que a gente tem algumas opções aqui em São Paulo, você consegue mandar fazer sobre medida, tá? A sua meia para você, se a sua perna for muito grande. Uma outra, por isso que alguns artigos, que para quem lê, todo mundo fala, e a malha plana, o que é a malha plana? A malha plana, ela é confeccionada de uma forma diferente, que ela tem um tecido que é mais rígido, tá? Ela não tem costura, não é circular que nem a meia comum. E ela provoca, tanto que ela é feia. Se você pegar uma malha plana na sua mão, ela é horrorosa porque ela é grossa. Cor de pele de boneca, cor de pele. Não tem jeito, ela é horrorosa, porque o objetivo dela é simplesmente conter o edema e pronto. Então, ela vai ser uma contenção mais firme. E tem uma outra opção, que eu não sei se vocês já viram, se as meninas já viram, quem está assistindo a live, ela é muito usada para os pacientes que têm linfedema, mas que talvez num paciente que tem essa dificuldade por ter essas dobrinhas ou ter um lipedema mais avançado, seja muito legal, que são aqueles dispositivos que vêm com velcro. Você consegue, não sei se vocês já viram, que é o que tem as marcas. Antes só tinha uma marca que fazia,
que era muito cara. Hoje já está saindo algumas outras marcas, o que vai deixando isso mais... a gente espera, né, que deixe isso um pouco mais acessível. Mas é caro, que ele é feito de neoprene e ele são os velcros ajustáveis, tem para todos os lugares, são separados. Por exemplo, tem um que é só para o joelho, por exemplo. Então, o paciente que tem, por exemplo, até... digamos que eu faço o velcro na perna e o meu joelho incha. Então, tem como ela pegar e fazer na perna e no joelho, entendeu? Separado. E na coxa, vem todos separados. E ele consegue ajustar isso, entendeu? Então, até porque às vezes o que acontece? O inchaço é bem assim. Quando a gente começa a tratar, ainda mais quando ele já está naqueles graus mais avançados, é difícil de conter até com meia, com drenagem. No começo não é fácil. Então, às vezes, o uso no início dessas bandagens, como se fosse uma bandagem, mas não é uma bandagem, ajuda a reduzir para depois ela caber numa meia, por exemplo. Entendi. É meio que um tratamento, né? É, Por isso que é importante fazer o segmento com um vascular que conheça sobre lipedema, né? Sim. Exato. Então, para poder ver qual que seria o teu estágio. Eu sou muito sincera. Quando eu pego pacientes que têm o lipedema estágio 1, 2, mas que não esteja tão evidente, que não tem essas dobrinhas, eu falo, olha, alterna. Ninguém vai viver com com a meia plana, que além de tudo é cara, para sempre. Não, alterna. Usa um dia uma meia bonita para sair, entendeu? Se ela estiver sendo eficaz para você, ok, entendeu? Não tem problema. Mesmo que seja de sabe? leve compressão leve, né? Mesmo que seja de leve compressão, entendeu? Agora, no período que você vai trabalhar em pé direto, que você vai ficar que não vai fazer tanta diferença a beleza, por exemplo, da meia, usa uma que contém mais para poder diminuir mais esse edema, entendeu? Eu acho que a vida a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, não dá. Igual você falou, sabe que vai ficar mais pé, que incha mais, aí você vai para outro tipo de compressão, né? Acho que é isso que é interessante no lipedema, a gente conseguir entender o próprio corpo e ir adequando, né? Porque ficar preso mesmo é difícil. Se você falar, olha, não pode isso ou tem que ser aquilo. Não dá, não tem como, a pessoa não vai conseguir fazer o tratamento. Então, e dá apoio. Por isso que essa questão da dieta também é importante. Porque muita gente vai falar para essa paciente, só para você perder peso que você vai melhorar. E não é isso. Você vai perder peso, mas a sua perna vai continuar, talvez melhore, vai melhorar. Porque melhora a inflamação, melhora um pouco o aspecto da perna. Mas não vai ficar como você espera que fique. O maior entendeu? exemplo Então, são as assim, pacientes bariátricas, né? Que perdem peso exatamente. no tronco e a perna continua lá firme e forte, toda inflamada. Né? Exatamente. Então, eu acho que o objetivo da dieta não pode ser perder peso. Eu acho que, antes de tudo, tem que ser controle da inflamação. E aí, óbvio, não ganhar peso, porque ganhar peso vai ser prejudicial para quem tem lipedema. Como a Lohane comentou, a gente tem essa fragilidade de ligamento. Então, no futuro, a gente pode ter problema no joelho, no ombro. Então, não é apenas uma questão de estética, né? É uma questão de prevenção de outros problemas que a nossa doença pode trazer para a gente, né? Assim como um diabético pode ficar com problema no olho, com problema no rim e ter outras complicações, a gente também pode. Então, a gente tem que prevenir as complicações do futuro, né? Isso. Existe uma mudança. Existe uma mudança no eixo mesmo, no eixo até de deslocamento de vocês, assim. Então, problemas na coluna, quanto mais você piorar isso daí, mais chance você tem de ter lesões no futuro. Então, pensar nisso como um tratamento para você ter uma velhice depois saudável, né? Envelhecer com saúde. Sim, porque a única certeza que a gente tem, além, né, de que nosso dia, né, é que a gente vai chegar, se tudo der certo, se a gente for bem sucedida, a gente vai chegar na velhice. Vai. Então, isso é um sinal de que a gente foi bem sucedida. Então, a gente tem que se preparar para esse dia, né? A gente quer chegar lá bem, né? Bem inteira. Exato. E falando, nossa, o tratamento foi um sucesso. A gente controla a inflamação tem anos, olha a minha pele. Mas é isso aí. Quando você controla a inflamação, você controla tudo, né? Reflete em você, né? Reflete, como a dermato fala aí, reflete na unha, no cabelo. Reflete em tudo, nas doenças inflamatórias da pele, né? Psoríase, dermatite, acne, rosácea. Aumenta a disposição, melhora o sono.
Então, por isso que a gente falou aqui, ó, por que que é tão importante entender sobre inflamação? Para isso, gente, o tratamento do lipedema, ele gira em torno disso. Então, se você vai perder peso controlando a inflamação, ótimo. Vai dormir melhor, vai diminuir o inchaço. Então, todas as estratégias. E aí, como você sabe se está dando certo ou não? O contrário também é verdadeiro. Inflamou? Tá errado. É alguma prática que vai promover a inflamação e vai manter o seu corpo inflamado? É algum alimento? É alguma, sei lá, dormiu mal? Estresse. Estresse. Então, tudo que também gera inflamação, você sabe que vai, de certa forma, descompensar seu lipedema, né? Você tem que, aqueles vários pratos, né? Que a gente brinca, a gente é equilibrista, né? Equilibra Sim. prato o tempo inteiro. Tem uma Por pessoa hoje, perguntando qual a melhor marca de meia. Vou só falar uma coisa. A melhor marca de meia é igual a melhor marca de protetor solar. É aquele que você gosta, que você se adapta. Que você se adapta e Obviamente. que você usa, Você tá? E que usa você protetor usa. igualzinho. Não adianta eu virar para o meu paciente passar uma meia, igual o pessoal fala de compressão. Qual que é a melhor compressão? A melhor compressão é a que o paciente usa. Se o paciente, às vezes tem alguns estudos que mostram também que paciente que fica incomodado com a meia e não consegue usar e fala que aumenta a dor. Então não adianta eu usar uma meia para ele de 20/30, que seria o que eu gosto mais, a minha meia favorita, 20/30, tá? Mas que ela geralmente ela vai bem para a maioria das pessoas se adapta e ela consegue conter o edema bem. Mas não adianta eu passar para o paciente se ele não conseguir usar. Então, se esse paciente não está conseguindo usar a meia 20/30, você retrocede, você vem para uma meia de leve compressão e vê se consegue ajudar ele melhor com aquela meia. É óbvio que o que eu acho é o seguinte: a gente vê aí milhares de meias bonitas, bonitinhas, coloridas, vendendo. Eu não tenho nada contra essas meias. Eu até comprei umas para poder experimentar e ver o que eu acho delas usando. Mas o principal que eu estou ainda procurando um aparelho que existe para medir para se realmente a compressão que ela diz que tem, ela tem. Isso a gente não sabe. Então, as marcas que a gente tem no mercado que vende, que são as meias medicinais, que são as que tem para vender nas lojas de casas de materiais cirúrgicos, essas são comprovadas, são tecnologias americana, alemã, testado em laboratório, então tem umas produzidas no Brasil também, mas são coisas que são testadas. Então, eu prefiro aquelas que são... quando eu vou prescrever, eu não vou falar, a pessoa fala, eu posso usar meia X, Y, Z? Eu vou falar, olha, se não é medicinal, se não tem que é comprovado, eu não posso prescrever, porque como médica eu não posso prescrever uma meia que não tem a compressão realmente regulamentada. Então, daí, pode citar marca, já que o pessoal está pedindo, eu não tenho conflito de interesses. pode, por Então, favor. eu não tenho de conflito de interesses. As meias que eu mais prescrevo hoje é a Sigvaris, a Jobbik, a Média, a Venosan. São as marcas que eu mais prescrevo. Eu coloco até todas elas na minha receituária, que é para não dizer que a doutora está prescrevendo marca X ou Y que está ganhando alguma coisa. Não. Eu experimento todas, eu tenho todas e eu uso todas. Então, e eu prescrevo tudo o que eu acredito. E ela não Então, tem lipedema. E ela eu usa. não tenho lipedema. Eu uso. Não uso sempre porque, como eu não tenho inchaço, nada. Às vezes eu uso para treinar, porque eu gosto muito de usar no exercício, tá? Eu gosto de usar um dia que eu sei que eu vou ficar mais tempo em pé e tal, eu acabo usando. Mas eu não tenho lipedema, então eu não tenho tanto essa Necessidade, né? necessidade de conter inchaço, não tenho essa tendência. Então, marca Mas eu legal é uso. que você se adapta, né? A É isso marca que eu legal é falo. que você que se adapta. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu prescrevo a meia, eu boto todas essas marcas, boto os tecidos que eu acho que são bons para ele e falo, vai na loja a primeira vez para poder você conhecer, pegar nas meias, ver quais são, o que tem, ver o aspecto dela. Depois você vai comprar pela internet. Mas no começo, para você aprender mais um pouquinho sobre meia, é bom pegar, conhecer, para você depois não fazer uma compra e não usar, né? Eu, Então, quando estava grávida, a médica me passou uma meia de compressão, não sabia do lipedema e menina, eu não consegui usar. Assim, o tecido dela, depois eu, né, troquei de marca, tudo. O tecido, assim, é igual a Lohane falou, me incomodava de um extremo que causava dor. Sabe? Aquela meia em mim, assim. Aí a médica falou: melhor não colocar, né? Você tá ficando estressada aí com a meia, tá brigando com a É. meia. E aí, tipo, melhor ficar sem, né? Mas, gente, eu acho que é isso, né? Que a gente Acho que deu para abordou dar hoje uma aqui. pincelada, né? Deu.
Nossa, tá excelente. Deu para entender o que é lipedema, o que é inflamação, por que é importante controlar a inflamação, como é que a gente controla e o que faz mal. Eu acho que a gente passou todos os tópicos e adorei. Eu Adorei, também. obrigada. Obrigada a vocês Muito por bom. terem aceito. Deixa eu tirar o comentário aqui só para eu tirar uma fotinha. Boa. Ah, Porque aí a gente tira uma foto aqui. Deixa eu ver se sai. Eu acho que Foi. foi, né? Foi. Maravilha. Obrigada, meninas. Obrigada de Obrigada. coração. Que a gente possa fazer bastante evento. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente faz um evento presencial e traz vocês para fazer uma palestra para todo mundo e Vai ensinar ser essa um mulherada prazer. a viver bem com lipedema. Obrigada, Lívia. Obrigada, Lohane. Ó. Obrigada, Gabi. Boa noite, Beijo. foi um viu? prazer. Até. Podem contar sempre comigo. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Um Beijo. beijo. Boa noite. Até. Beijo. Tá? Boa noite, gente. Boa noite.